Axé, os irmãos de fé, São Paulo Sérgio do Exu Pimenta. E vamos para um papo de macumba nessa segunda-feira abençoada, que temos uma ótima semana nas forças e no axé dos poderosos Akula, Exu e Pombogira. E você aí, macumbeiro, tá ligado? Já se inscreveu no canal? Já deixou um like no vídeo? Mandou um axé nos comentários que o Paulão fica felizão? E se liga aí no papo de hoje, vamos falar sobre Exu é o diabo? Você acredita que Exu é o diabo? Mas como que chegou tudo isso do que a gente conhece como Exu é o diabo? A gente tem que pensar um pouquinho na história. A gente tem que sempre ler, sempre estudar. Os primeiros povos que veio para o Brasil foram os primeiros povos escravizados, o povo banto, né? Só que em 1483, quando os primeiros portugueses chegaram no reino do Congo, lá tinha um rei Manicongo, que chamava Anzinga Ankua, não sei se eu falei certo, que depois que ele é batizado, ele vai para o cristianismo, ele se chama chama Rei João I do Congo. Assim, referência a um bispo ou um santo, sei lá. Aí começa, Dom João, o Manicongo, o rei do Congo, nessa época, ele começou a pegar a galera, vendo que é lucrativo também, junto com os portugueses, junto com João Cão, um negócio assim, que também foi um grande filho da puta que escravizou um monte de gente. Eles começaram a fazer o comércio. Só que nisso, muitos dos negros que vieram para cá, para o Brasil, já vinham batizados, já vinham com a ideia do cristianismo, veio os feiticeiros, veio os quimbanda, veio um monte de gente, mas também veio já com a ideia do cristianismo, do que das divindades, os Inquice, principalmente Pambuinzila, que é a divindade da encruzilhada, que é uma divindade masculina, já demonizado como Satanás, né? Aí a gente tem esse ponto, né, do Manicongo. Aí a gente dá um salto para o povo Yorubá, que foi os últimos povos que chegaram ao Brasil. Estão me ligando. Então a gente dá esse salto já para os povos Yorubá que vieram escravizados também para o Brasil e tantos outros lugares. Daí, quando surge, já com essa ideia, os povos já estão aqui no Brasil, já tem essa ideia das culturas negras já sendo uma coisa do diabo, de Satanás, que faz o mal e parará. Já vem com essa puta desse preconceito. Só que piora com um escrito de Samuel Adjaye Crowther. Eu vou deixar nos comentários o Wikipédia falando da história dele, então você entender. Ele foi o primeiro bispo anglicano da Nigéria. Ele foi escravizado por 6 vezes, a história dele é meio foda, mas ele foi um grande filho da puta. Por quê? Porque ele foi o primeiro bispo que traduziu a Bíblia para o Yorubá, porque ele era um grande linguista, um grande professor. Mas, Paulo, por que você está xingando ele de filha da puta? Porque nas traduções dele, todas as palavras que vinha Satanás, ele colocou Exu. Só que, quando ele tinha para falar do Deus Jeová, ele colocava o Lodumare. Aí uns falam assim, ele fez a tradução erroneamente, ele fez isso sem pensar. Porra nenhuma, velho. Como é que você destrói um povo? Como que você destrói um povo? Destruindo a sua divindade principal. Isso a história já vem, desde os tempos. Um povo vence outro povo, a primeira coisa que eles fazem é destruir as imagens, destruir o seu Deus. Qual é o Deus principal dos nigerianos? Exu. Exu é o Deus principal. Exu é o orixá principal. É o grande orixá. Aí junta. Por quê? Os primeiros brancos
que chegaram nos países africanos, Nigéria, Congo e tantos outros, principalmente no povo Fon também, que tem o Exu, o povo Fon, que é o povo que cultua, que a gente chama aqui no Brasil o povo Jeje. Lá eles têm o Lebá, ou Elebara, que vê a imagem dele com um falo gigante, um pintão, um cacetão gigantão. Quem já viu aí no YouTube aqui uns vídeos de Lebá, nossa, as imagens, ele tem um falo gigante. Para os brancos isso é uma heresia, é Satanás com o pauzão para fora, e o deles tudo pequenininho, vê um pau grandão, já imagina, porra, é Satanás. Aí os negros que vinham para cá já vinham com essa ideia também de Exu sendo Satanás. Era colocado isso para eles. Eles eram meio que não, eles eram obrigados a aceitar isso. Senão o chicote estralava. Beleza? Beleza. Vamos dar mais um salto. Em 1970, começa aqui no Brasil as igrejas neopentecostais. Em 1970, onde a gente tem a grande, vamos pôr assim, a grande inimiga mesmo da macumba, que é as igrejas neopentecostais, que eles precisam e necessitam crescer e ganhar o povo mais simples, mais humilde, mais pobre nas comunidades. A vida já era muito difícil e ainda é difícil. Tinha os preconceitos, tinha as dificuldades da vida, e eles vêm com essa força grande, falando, colocando, prometendo, Deus, Jesus vai te salvar, e começa a colocar as religiões de matriz africana, principalmente a Umbanda e a Quimbanda, como o adversário, o Satanás, como a gente vê até hoje. E para piorar, no Rio de Janeiro a gente ainda tem uma facção que chama Complexo de Cristo, Complexo de Israel, sei lá. Peraí. Então, com tudo isso, vai só aumentando essa ideia de Exu é o diabo. Por quê? Você tinha também os povos de macumba para se defender, porque viam que as pessoas tinham medo disso, começaram a colocar, eles têm medo disso? Quem nunca ouviu falar, ou quem nunca falou isso, ou quem não já ouviu falar isso, para de encher meu saco que meu Exu vai te pegar, meu Exu vai te destruir. E tem essa treta até hoje. Isso desde do começo da macumba aqui no Brasil. As imagens de chifre, as imagens de pele vermelha e pé de bode, caramba, era para assustar, porque os brancos tinham medo dessa ideia de demônio. Então, você coloca o que para se defender? A parada que os caras têm mais medo. Se eles têm medo do diabo, é o diabo mesmo que está aqui. É o diabo que faz o mal. É o diabo que vai te pegar. É o diabo que vai isso e vai aquilo. Claro que no meio da história tudo, tem muitas pessoas que colocaram Exu como esse diabo cristão. Só que não tem nada a ver. Exu é o grande comunicador. Agora estou falando do Orixá Exu. É a grande divindade primordial da criação. Orixá Exu. Eu pausei porque passou uma moto barulhenta. Então, Exu, o Orixá Exu é a grande divindade. E quando vem para o Brasil e começa naquela ferveção que estava o Rio de Janeiro, no século XIX, século XVIII para XIX, onde todos os povos estavam se encontrando, porra, velho, meu vizinho tá com som alto, espero que não me dê strike no meu vídeo. Vou te contar, viu? Aí você tem essa mistura de povos no Rio de Janeiro, ali na macumba carioca. E muitos colocam, vendo aquela imagem daquele espírito que bebe, que fuma, que brinca, que fala palavrão e dá risada e dá não sei o quê, se associa com a divindade
orixá Exu. Porque se você vê a divindade, ele dança, ele sensualiza, né? Ele toma a sua marafa, come, e aí não tem no registro, não sei, porque eu li o livro eu tô lendo, na verdade, o livro de João do Rio, que em 1900 ele conta as histórias da macumba do Rio de Janeiro. E no livro dele, ali já conta que o pau já quebrava entre os iorubás, os alufás, com o povo de Angola. Então já vinha essa briga, essa treta sobre a divindade Exu. Exu é o demônio. Ele fala várias vezes que o Exu é o demônio, Exu é o demônio, Exu é o Satanás, porque o povo já acreditava nisso, ficou enraizado na cabeça. E é enraizado até hoje. Se você pergunta para o Exu, se você está num terreiro, e esse terreiro for muito cristão, Exu, ele vai ficar no sapatinho, o espírito vai ficar no sapatinho ali, pá, vai fazer a mironga dele e tal. Ele fala até em Jesus, ele fala até alguma coisa que eu já vi. Infelizmente, eu já vi. Mas também tem aquele terreiro de Umbanda, como é aqui na minha casa, que o Exu é mais livre. Exu fala o que quiser, canta o que quiser, trabalha como quiser, ele sendo ele. Aí associam ele a esse ser diabólico de Satanás, porque se perguntam para ele, o senhor é o diabo? Ele vai dar uma risada, para você eu sou o diabo, eu sou o seu espelho, sacou? Então ele é o nosso reflexo. O que você quer? O que você chega até Exu? O que você pede até Exu? Então eles estão cagando e andando o que você acha. Mas os espíritos são muito inteligentes. Engana-se as pessoas que acham que os espíritos são burros, são atrasados, né? A limpeza que fizeram da Umbanda, eu vou pôr assim porque, né, senão aparecem uns loucos aqui xingando. A Umbanda que vem, a Umbanda Branca e Demanda de Zélio, de 1915, ali dá uma higienizada na Umbanda, na macumba. Tira o Exu, porque esse povo branco da elite carioca não podia, velho, incorporar aquele ser que arrancava a camisa, que bebia, que dançava, né? Arranca esse espírito, o espírito vai mais para a Quimbanda e aonde se separa, porque a Umbanda e a Quimbanda estavam sempre junto, era junto. Queira você aceitar ou não. Quimbanda veio primeiro, sempre andou junto, sempre foi junto. Depois de um tempo, depois da década de 50, 60, que separa, que a galera vê que separa. Aí tem os escritores, Aloysio Fontinelli, tem um outro, Nina Rodrigues, tem um monte que coloca nas suas escrituras, principalmente Aloysio Fontinelli, coloca Exu para piorar com a demologia dos demônios da Goécia. Aí coloca que todo Exu, atrás de um Exu, tem um demônio. Aí coloca os 72 demônios da Goécia. Aí, meu amigão, fudeu. Aí vira a bagunça que tá virando, que é até hoje. Mas o que você tem que saber, e você tem que pesquisar, estudar, é sobre Exu Orixá. Procura saber, mas não essas coisinhas de falar, Orixá, Exu. Procura sobre, nos versos de Oromilá Ifá. Procure sobre, hoje no canal aqui no YouTube tem um monte de canal bacana que possa falar sobre Exu. Procure estudar sobre os livros que foram escritos no começo do século XX, para você poder entender esses espíritos que é Exu e Pombogira, né? Acho que eu não falei direito sobre as imagens. As imagens de chifre e que colocam até hoje, você vê, as tronqueiras são até hoje nas portas dos terreiros, não só como guardião, mas também para afrontar, para espantar aquele que queira entrar para fazer o mal, para fazer qualquer coisa, ou para... Exu era colocado nas portas dos terreiros, e são colocados até hoje,
como o guardião para afrontar. Eu lembro do terreiro do meu pai lá no Rio de Janeiro, na Ribeira, Ilha do Governador, estrada... Ai, como é que é o nome da rua? Puta que pariu, esqueci o nome da rua. Lá tinha uma imagem de um tranca-rua de 2 metros de altura. Eu era criança e entrava de cabeça baixa porque eu tinha medo dele. Medo dele. Por quê? As pessoas que tem e olha aquela imagem, uma imagem, ele todo vermelho, com um tridente na mão, um chifrão, te olhando com uma cara feia. Quem lembra dessas imagens de tranca-rua das antigas? As imagens é desse jeito para colocar o medo. Exu, o espírito está pouco se lixando. E o seu Pimenta, o Exu com quem eu trabalho, com quem eu tenho grande devoção e honrado por carregar esse nome, Exu Pimenta, ele diz assim que eu ando, se eu estou no céu, eu ando como os anjos, se eu estou no inferno, eu ando como os demônios. E eu entendi muito bem o que ele quis dizer durante anos. Quando eu era de um terreiro da minha mãe, Amélia de Oiá, Amélia da Padilha, mãe Amélia, se ela estiver vendo esse vídeo, um beijo, sua bênção. O Pimenta era extremamente feiticeiro, macumbeiro, fazia aqueles feitiços pesados, fazia aquelas macumbas pesadas. Quando eu saio do terreiro dela e vou para o terreiro do meu sacerdote, que me fez como sacerdote de Umbanda, ele chega daquele jeitão. E lá conversam com ele, ô seu Pimenta, aqui o senhor não pode fazer isso, aqui não. E ele aceita. Ele fica de boa, não, beleza. Lógico que ele fazia umas macumbinhas ali e tal, e ele aceita. Essa ideia que o povo fala assim, o meu Exu é de quimbanda, se pisa na Umbanda, destrói tudo. Porra nenhuma, amigão. Só destrói tudo se o terreiro deixar, se o pai de santo for um frouxo. Se vir um cara aqui de quimbanda, de Exu, vira no Exu, querer pensar e fazer qualquer coisa, vai entrar na porrada. Simples. Não tem dessa. O espírito não é burro, ele sabe onde ele está pisando. Ele vai respeitar. Um dia eu fui num terreiro em Andradas, e lá o terreiro não aceita que Exu usa capa, que usa chapéu, que fala de demônio, satanás. O Pimenta fala de demônio, satanás, só canta ponto desse jeito. Chegou lá para trabalhar, para ajudar lá, chegou, pá, boa noite, tal, trabalhou bonitinho, vazou. Então assim, o espírito, a gente humano, que demoniza mais ainda eles. Eles são muito além, por isso que eles são os grandes mestres, são os grandes poderosos. A gente que são os retardados. É a gente que está aqui pequenininho, porque o ser humano adora o negativo, adora ser o trevoso, adora o diabão. É o ser humano. Beleza, meu povo e minha pova? Eu espero que esse vídeo ajude alguém a entender qualquer coisa sobre Exu e Pombogira. Depois a gente vai falando sobre mais sobre isso aí. E vamos que vamos. Deixe seu like, se inscreve no canal. E muito obrigado. Axé.